Olá, meu bem, seja muito bem-vindo a este canal. Eu me chamo Walterlane Silva, é um prazer enorme ter você aqui. Volte quantas vezes você achar necessário. Aqui neste lugar você sempre será muito bem-vindo, tá certo? Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a importância da biblioteca na vida das crianças, a importância do acesso aos livros. Eu estava lendo o livro do Braulio Bessa, Poesia que Transforma. E ele falou que o despertar dele para a poesia foi através de um trabalho da escola, que a professora mandou escolher poetas. E ele escolheu um determinado poeta e aquele poeta transformou a vida dele. E foi aí que ele começou a escrever poesia. Então, eu vou contar para vocês, o meu primeiro contato com a poesia foi na infância, foi através dos livros. E eu lembro que a primeira poesia que eu li na minha vida foi da Cecília Meirelles, Bailarina. E a segunda poesia que eu me deparei foi a de Vinícius de Moraes, As Borboletas. Não sei se vocês conhecem, mas eu vou ler para vocês. Que diz assim: As borboletas, brancas, azuis, amarelas e pretas, brincam na luz as belas borboletas. Borboletas brancas são alegres e francas. Borboletas azuis gostam muito de luz. As amarelinhas são tão bonitinhas e as pretas então, oh, que escuridão. Então, essa foi o meu primeiro contato com a poesia. Então, o quanto a poesia ela é transformadora, eu ficava encantada com aqueles textos. E todo esse contato foi através dos livros. Então, essas duas poesias, elas estavam no livro que a professora estava dando aula para a gente. E depois a minha curiosidade foi aguçando e eu comecei a procurar livros na biblioteca, passei a pedir à moça da biblioteca para me mostrar quais eram os livros de poesia e eu comecei a ter esse contato mais direto. Então, como eu venho de uma família que ninguém lê, não tinha livros na minha casa, eu cresci num ambiente que não existia literatura. Então, o que acontece? Toda a minha busca foi através da biblioteca. Então, eu era aquela pessoa que morava na biblioteca. Então, todas as oportunidades que eu tinha de estar na biblioteca, eu estava. Sempre que eu podia pegar livros emprestados, eu pegava. Sempre que tinha uma brechinha para eu estar ali, eu corria para estar ali, porque a biblioteca para mim era um ambiente extremamente gostoso, extremamente prazeroso. Sempre foi algo muito especial, sabe? Ter esse contato, poder pegar um livro, poder abraçar um livro, poder ler o livro e fazer com que a minha realidade fosse mais leve. Aqui no canal eu fiz um vídeo falando sobre isso, sobre o quanto os livros eles me salvaram e os livros eles me salvam, sabe? Existem pessoas que dizem assim que tem uma trilha sonora para cada momento da vida e eu posso dizer a você com toda a convicção, eu tenho um livro para cada momento, sabe? As palavras me impactaram muito, 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 muito. Então, assim, ter uma biblioteca de fácil acesso, ter uma biblioteca para que a comunidade possa ter acesso a esses livros, a essa leitura, gente, é muito importante. É muito importante. Imagina se Braulio Bessa não tivesse tido esse encontro com os livros. Olha que preciosidade de poeta nós temos aí na TV, falando sobre o nosso Nordeste, falando sobre a nossa cultura, mostrando as nossas belezas através da palavra, sabe? E ele teve esse encontro, e esse encontro impactou a vida dele. Eu tive o meu primeiro encontro com a Cecília Meirelles, eu tive o meu primeiro encontro com o Vinícius de Moraes, com poesia. Eu tive uma professora que trabalhava lindamente literatura com a gente, que trabalhava textos, que levava texto, que instigava, que fazia com que a gente escrevesse, sabe? Eu amava
a caixinha que ela tinha de imagens recortadas de livros antigos, onde a gente olhava a imagem e tinha que criar uma história. Então, a parte do criar uma história, usar a imaginação, só foi possível por conta dos livros. E olha que na escola que eu estudava não tinha aquela biblioteca. Não tinha. Era uma biblioteca simples, eram poucos livros. Mas com aquele pouco, a minha professora transformava no muito. E aquilo se tornava algo tão especial, tão grandioso. E depois que nós fomos para uma escola maior, que teve uma reforma, que teve uma estrutura na biblioteca, nossa, era um sonho estar ali, sabe? Porque era onde os livros moravam. Na minha cabeça era assim, nossa, os livros têm uma casa, e a casa era a biblioteca. Então, quando a professora passava trabalho, que a gente ia pesquisar no centro da cidade, né, que tinha a biblioteca histórica lá, então era um prazer poder pegar naqueles livros, poder ver aqueles livros. E eu sempre dizia para mim mesma, dizia, quando eu crescer, eu quero ter uma biblioteca em casa, eu quero poder sentir o cheiro dos livros, eu quero poder pegar os livros, eu quero ler para os meus filhos, eu quero ler para o meu marido, eu quero ler. E agora que eu me tornei escritora, eu quero ser lida, sabe? Em um dos meus livros tem uma frase que diz assim, que eu quero ser lida por toda a gente. Então, assim, eu quero ser lida pelas pessoas. Eu quero morar nas bibliotecas. Eu quero ter esse espaço. Então, é muito importante essa construção. As escolas poder ter esse espaço de aconchego, sabe? De carinho. Na minha vida, os livros, eles têm esse lugar. Esse lugar de carinho, esse lugar de abraço, esse lugar de aconchego, as risadas. Eu sempre digo que quando eu fecho os olhos, eu consigo lembrar de todas as gargalhadas que eu dei quando eu lia. Eu consigo lembrar do cheiro de todos os livros que passaram pelas minhas mãos. Eu sou muito de memórias, sabe? Então, assim, eu guardo com muito carinho todos esses detalhes, todo esse cuidado. Eu fico pensando assim, meu Deus, antigamente a gente não tinha tanto esse acesso de poder conversar diretamente com o nosso autor favorito, de poder ouvir, né? Tão de pertinho. Então, hoje em dia o acesso aumentou. Então, eu posso conversar com o meu autor pela internet, eu posso mandar um direct para ele no Instagram, eu posso mandar um e-mail para ele dizendo o quanto eu gostei da obra dele. Então, isso é muito importante. Quantas crianças, né? Assim como eu, são salvas, estão sendo salvas através da literatura. Entram na biblioteca, esquece a noção do tempo, sabe? O celular é importante? É claro que é importante. O celular é bonito, é bom? É. Mas nada te proporciona uma experiência mais incrível do que estar segurando um livro, poder ler um livro, abrir um livro, sentir o cheirinho do livro, sabe? Eu brinco que assim, eu já saí do país várias vezes, eu já viajei o mundo, sabe? Eu já fui uma princesa, já fui um rei. Já aconteceram tantas coisas na minha vida através da leitura. Então, assim, quando eu tô lendo, é algo assim, é uma imersão, é uma completude tão grande, tão gostosa, é algo tão agradável. E isso só foi possível por conta da biblioteca, porque eu não tinha condições de comprar livros. Livros era algo impossível praticamente de adquirir. Mas a biblioteca, ela me trouxe essa proximidade. Então, quando eu estava na biblioteca, eu me sentia uma pessoa diferente, eu me sentia uma pessoa especial, eu me sentia uma pessoa amada. E as histórias, elas me acolheram, sabe? Os livros da Ruth Rocha, os livros que eu tinha aquele acesso, aquele cuidado. Então, para mim, era importante demais levar a Ruth Rocha para minha casa, sabe? Ela conhecia o meu quarto, ela conhecia a minha casa. Então, assim, ter aquele prazo para pegar, para devolver, para pegar mais. E assim, eu pegava muitos livros. E eu lia vorazmente, devolvia, e pegava mais, devolvia, pegava mais, pegava mais, pegava mais. Então, para mim, nunca foi uma tortura, sabe? Vocês vão ler tantas páginas. Não. Para mim, a leitura é um prazer. Algo que me dá prazer, me dá alegria. Eu fico tão feliz quando eu pego um livro, quando eu compro um livro, quando eu recebo um livro. Eu estava conversando com meu esposo sobre isso. Eu disse, meu Deus, agora eu posso comprar os meus próprios livros. Eu posso ter esse acesso.
E o meu objetivo enquanto profissional é levar esse acesso para as outras pessoas, para as outras crianças, incentivar outros projetos, sabe? Apoiar outras causas. É muito importante que a gente entenda que assim a biblioteca não é só um depósito empoeirado onde os livros vão ficar lá. Não, a biblioteca é um lar, a biblioteca é um abraço, a biblioteca é um carinho, a biblioteca é um encontro, sabe? Às vezes a criança mora num local difícil, tem uma família destroçada, e na biblioteca é onde ela encontra tudo isso, ela encontra paz. Eu encontrava paz na biblioteca. Ali eu poderia ser criança mesmo, sabe? Então, assim, é muito difícil. Quando você fala, as pessoas, mas é só um livro. Não é só um livro. Não é só um cantinho. É o seu refúgio, sabe? Era para onde eu queria ir quando eu não queria voltar para casa. Era quando eu tinha aula vagas e eu não queria ir para casa. Então eu ficava na biblioteca até da hora de largar. Tinha dias que, assim, não tinha uma aula. Eu não voltava para casa. E eu ficava ali. Porque ali eu tinha silêncio. Ali eu tinha encontros. Ali eu poderia viajar. Então, assim, os livros, eles têm uma importância surreal na minha vida, assim. Surreal, surreal, surreal mesmo. É algo que eu não consigo pôr em palavras. O quanto foi transformador, o quanto a presença da biblioteca na minha construção foi importante. O quanto eu me emociono quando eu entro na biblioteca. O quanto me toca quando eu olho os meus livros, sabe? Hoje eu tenho livros para ler, hoje eu tenho acesso, hoje eu posso pegar, hoje eu posso sentir o cheirinho. Quando eu tô com saudade de alguma coisa da minha infância, eu volto, pego o Ruth Rocha, leio de novo, para que eu nunca possa esquecer de quem eu era, de quem eu queria ser, aonde eu cheguei. E tudo isso foi graças aos livros. Os livros, eles me moldaram, os livros, eles me transformaram na pessoa que eu sou hoje, na escritora que eu sou hoje. E o meu maior sonho é fazer com que o máximo de pessoas possíveis possam ler, possam ter acesso. E eu quero ser lida por todo mundo. Quero ser lida por toda a gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clica em gostei, se inscreve no canal. Me conta nos comentários qual livro marcou sua vida, qual livro é importante para você. Um super cheiro bem grandão e eu encontro você no próximo vídeo.